falar sobre os atos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que aconteceram ontem por todo o Brasil. O ex-presidente não pôde participar, obviamente ele é impedido de deixar sua residência durante os fins de semana, é o que prevê determinação do Supremo Tribunal Federal, mas ele ficou acompanhando ali tudo pelo celular, de alguma forma incentivou essas pessoas a irem para esses atos que, repito, aconteceram nas principais capitais do país, aqui em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente, não esquece aí de participar da nossa enquete, de deixar também o seu like. Vamos então às informações. Manifestantes de direita se reuniram ontem, dia 3 de agosto, em diversas cidades brasileiras, em atos que criticaram o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além de pedirem anistia para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, no principal ato, milhares se concentraram na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Estimativas divergem entre 37.600 pessoas, segundo o contador da USP, e 57.600 participantes, de acordo com o portal Poder 360. No carro de som, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez uma chamada de vídeo para Bolsonaro explicando que não pode falar, mas pode ver, e afirmou de forma resoluta o seguinte, abre aspas, sem toga você, Moraes, é nada. Fecha aspas, e que o movimento bolsonarista deve priorizar fora Lula e o impeachment do ministro do STF. O ato na capital paulista ainda contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não discursou aos presentes. O governador Tarcísio de Freitas, entretanto, não participou. Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro colocou o pai no Viva Voz para saudar os apoiadores. Apesar de estar em prisão domiciliar, uma espécie de prisão domiciliar, Bolsonaro enviou uma mensagem afirmando que o ato era pela liberdade, pelo nosso futuro. A determinação, a identificação não é exatamente de prisão domiciliar, Ele cumpre algumas medidas cautelares, fazendo aqui a correção necessária. 8h08, governadores de direita como Jorginho Melo, de Santa Catarina, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, estiveram presentes. Castro defendeu Bolsonaro como única opção para 2026, afirmando: temos plano J de Jair Bolsonaro. Ausências chamaram a atenção. Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Romeu Zema, em Minas Gerais, Ratinho Júnior, no Paraná, e Ronaldo Caiado, em Goiás, não compareceram. O motivo, segundo bastidores, seria o receio de desgastar sua relação com o STF ou evitar indisposição institucional. Tarcísio estava em procedimento médico no dia desse ato, então tem aí um argumento forte para não ter participado dessa manifestação. O pastor Silas Malafaia, que foi organizador do ato em São Paulo, criticou essas ausências durante o discurso, dizendo o seguinte, abre aspas, cadê aqueles que dizem ser opção? Estão com medo do STF? E concluiu que, abre aspas, até aqui Bolsonaro é insubstituível, fecha aspas. Manifestações similares ocorreram também em Belém, onde a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursou, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Recife e em estados como Santa Catarina, como a gente já explicou aqui. Em Belém, Michele Bolsonaro subiu no carro de som e fez discurso contra o que ela chamou de censura retornada ao país. Aqui em Fortaleza, capital do Ceará, o ato se concentrou na Praça Portugal, no bairro Aldeota. Parlamentares bolsonaristas aqui do Ceará, como o deputado federal André Fernandes, a deputada federal Daiane Bittencourt, o marido dela, ex-deputado Capitão Wagner, o deputado estadual Sargento Reginaldo e o senador Eduardo Girão, marcaram presença e também fizeram duros discursos. Em meio ao protesto, manifestantes exibiram cartazes com slogans em inglês, como Help Trump, Thank you Trump, e entoaram o nome da Lei Magnitsky, referência às sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil, especificamente ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro, por sua vez, acompanhou as manifestações de casa, por meio de chamada de vídeo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente aparece exibindo a tornozeleira eletrônica e assistindo aos protestos pelo celular, nesse vídeo que a gente acompanha agora na sua telinha. Vamos lá.
Muito bem, você acompanha aqui com a gente alguns trechos desse vídeo, onde Jair Bolsonaro aparece aí sentado, vestindo a camisa com as cores da seleção brasileira, usando a tornozeleira, e esse vídeo faz exatamente questão de exibir a tornozeleira eletrônica ali em uma das pernas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele um tanto ali abatido, mas atento a tudo que acontecia, acompanhando tudo pelo celular. Chegou a participar por videoconferência no ato que foi realizado no Rio de Janeiro. E claro que há uma estratégia por trás disso, provocar toda uma comoção nos apoiadores de Jair Bolsonaro. Ali o destaque para a tornozeleira e ele ali sentado em casa acompanhando tudo. Tem outro vídeo também dele ali na área externa da residência que você acompanha e vai acompanhar tudo aqui com a gente. 8h12. O principal ato bolsonarista de ontem ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, sem a presença do governador do estado, Tarcísio de Freitas, que alegou procedimento médico. Que procedimento é esse ainda não foi informado. No carro de som estiveram nomes como o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, o pastor Silas Malafaia e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Gritos de fora Moraes e bandeiras exaltando Donald Trump marcaram esse protesto. Bolsonaro, reforçando, não participou, pois cumpre medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica e também proibição de sair de casa durante os fins de semana. Ainda assim, apareceu por chamadas de vídeo feitas por aliados como Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Ele agradeceu o apoio dizendo o seguinte: é pela nossa liberdade, nosso futuro, nosso Brasil. Apesar do temor de esvaziamento, a manifestação reuniu cerca de 37.600 pessoas, segundo o monitoramento da Universidade de São Paulo, feito por drones e inteligência artificial. A ausência de Tarcísio e de outros presidenciáveis da direita, como Caiado, Zema, Ratinho Júnior, foi criticada por Malafaia, abre aspas, estão com medo do STF? Questionou o pastor. Nicolas atacou Moraes, pediu sua prisão e anunciou novo pedido de impeachment, inclusive como a gente já antecipou aqui no Povo News. As manifestações, realizadas simultaneamente em várias cidades do país, pediram anistia para presos do 8 de janeiro e o impeachment de Moraes. Com o slogan Reaja Brasil, bolsonaristas defendem novos atos como forma de pressão política diante do julgamento de Bolsonaro previsto para o mês que vem. 8h14 para a gente então já começar a analisar esses problemas.